A gente vai falar agora dos erros comuns cometidos no trabalho, os que pegam nos concursos e provas do vestibular também. Quem explica algumas dúvidas para a gente é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, olá, professor. Tudo bem, bom dia a todos. Hoje eu vou falar de algumas coisas bem específicas que a gente separou, eu, a Aline, editora-chefe do jornal, a gente separou com base nas mensagens que a gente tem recebido. Aliás, mais uma vez, agradecer a todos pela quantidade imensa de mensagens que tem chegado, para que a gente possa falar cada vez mais de coisas úteis do português para o dia a dia, né? A primeira delas que a gente separou é o uso do mas e do mais. Em tese, a explicação é simples, né? Quando a gente fala mas e quando a gente fala mais. Agora, a gente conversou sobre isso, né? Como as pessoas, infelizmente, na hora de escrever, né? Quando as pessoas pegam lá o lápis, a caneta, ou obviamente, hoje muito mais do computador, na hora de escrever, elas confundem a seguinte questão: do jeito que eu falo, talvez seja exatamente o jeito que eu devo escrever? E aí cometem esse erro. Por exemplo, eu posso falar para você, Lidiane, alguma coisa assim: eu gosto muito de estar aqui todos os dias, mas quando chove, para chegar, o trânsito, mas quando chove. Veja que na oralidade eu uso mais quando chove, quando no correto é mas. Só que a gente não fala mas, na maioria das vezes, a gente fala mais, e aí acaba confundindo. Então, o exemplo que a gente trouxe aqui já dá essa resposta. Veja, gostaria de ter viajado, mas tive um imprevisto. Quando o correto é, gostaria de ter viajado, mas tive imprevisto. Veja, a diferença é que o mas, sem o i, só M-A-S, é adversativo, ou seja, dá uma oposição. Eu costumo dizer assim: a primeira oração tem que ser positiva e a segunda negativa. Ou a primeira negativa e a segunda positiva. Por exemplo, eu digo assim: ela é muito bonita. Positivo. Agora eu vou falar algo negativo, mas chata. Aí vale o mas, porque estou criando uma oposição. No caso do mais, é soma, é adição. Uma coisa mais outra, né? Eu gosto mais de uma coisa do que outra. Quando você tem essa relação de adição, aí é o mais com i. Então, mas, só M-A-S é oposição, mais com i pressupõe a questão da adição. Vale guardar, então, que o sinal ali de adição é de mais. Bem lembrado, o sinal de adição que a gente tem na matemática, né? Esse sinal que todos conhecem é um sinal de mais com i. O que você não pode confundir para terminar essa primeira dica, né? O jeito que eu falo nem sempre corresponde ao jeito que é para ser escrito. Uma palavra não deve ser escrita exatamente do jeito que eu falo. Então, se eu falo isso, mas poxa vida, né, professor? Veja, eu disse, mas poxa vida. Eu vou escrever mais. Não, essa é uma questão que a gente abordou outras vezes. Muita gente vem da escola com aquele sentimento de que na escrita eu reproduzo a fala. E aí acaba cometendo esse tipo de erro. Tá bom? Esse ficou bem claro, acho esse bastante tranquilo, né? O outro que a gente separou aqui é a questão do vir e do ver. O que a gente encontra de erro nas mídias sociais, em jornais, em revistas, em entrevistas, jornais na televisão, no rádio, às vezes quando você escuta, na internet, é muito grande. Por quê? Porque tem o verbo ver, no sentido de enxergar, e tem o verbo vir no sentido do deslocamento. A pessoa vai, né? Tem o ir e tem o vir, é o deslocamento. Veja, o futuro do subjuntivo é quando a gente coloca, por exemplo, o quando antes. Por exemplo, quando eu, alguma coisa. Aí você tem o verbo ver de enxergar e o verbo vir de se deslocar. Então vamos lá. Com calma e tranquilidade, porque essa pode gerar confusão, porque é muito parecida uma palavra com a outra. Veja, se você quer falar do sentido de enxergar, ver de enxergar, você vai falar quando eu vir. Ok? Quando eu vir. Se você vai falar no sentido do verbo vir, de se deslocar, você vai dizer quando eu vier. Tá tudo bem? Tranquilo? Ver de enxergar, futuro de subjuntivo, quando eu vir. Né? Vir de se deslocar, futuro de subjuntivo, quando eu vier. Dá uma olhadinha no exemplo. Quando você ver o chefe ou quando você vir o chefe? Ver, pelo que eu estou entendendo nessa oração, no sentido de enxergar. Então, quando você vir o chefe, porque é o futuro de subjuntivo do verbo ver. Né? Nesse caso, o que eu aconselho? Pega um dicionário, esses dicionários online são muito bons, porque você coloca e tem um item, às vezes, ali para você clicar com a conjugação do verbo. Teve dúvida? Vá lá no dicionário online, coloca a conjugação do verbo e você vai perceber que ver de enxergar, futuro de subjuntivo é vir, vir de se deslocar, o futuro de subjuntivo é vier. Tudo bem para esse exemplo? Essas pessoas confundem muito, viu? É impressionante, eles confundem muito. Um outro que confunde muito, e principalmente nos e-mails, nas trocas de mensagens, é o verbo responder.
né? Veja, o verbo responder pressupõe o uso da preposição a. Responder a alguma coisa, a alguém. O exemplo aqui ficou claro, ó. O gerente não respondeu o meu e-mail. Não tem a preposição a. Veja aqui embaixo, o gerente não respondeu ao meu e-mail. Porque o verbo responder tem a preposição a. Responder a alguém, responder a alguma coisa. Então, sempre que você estiver escrevendo, você que está me escutando agora, você vai mandar um e-mail, mandar uma mensagem, você vai escrever o verbo responder, você vai precisar utilizar a preposição a. Responder a alguém, responder a alguma coisa. Por isso, nesse caso aqui, o gerente não respondeu ao meu e-mail, tá bom? Essa foi uma dúvida bastante recorrente nas mensagens que chegaram pra gente, tá bom? Bom, para terminar hoje, a quarta dica que eu coloquei é o substantivo invasão. E veja que eu frisei bem, hein? Substantivo invasão, que é diferente do verbo invadir. Substantivo invasão, na sua regência de nome de substantivo, tem por preposição a utilização do de. Então, invasão de domicílio, invasão de propriedade, invasão do Iraque, invasão daquele país, então tem a preposição de. Esse é um erro muito comum e, como eu digo sempre, inclusive nas mídias, nos jornais, eu vejo muito esse erro acontecendo. Veja, Inglaterra confirma a invasão do Iraque, é o correto. Mas o que às vezes a gente vê muito, né? Inglaterra confirma a invasão ao Iraque. Isso é errado. Isso é errado, do ponto de vista gramatical é errado. A invasão como substantivo é do Iraque. Tudo bem? Então, a Inglaterra confirma a invasão do Iraque. Tem outros exemplos aqui, invasão de privacidade, invasão de domicílio, como a gente colocou, mas tem um ponto aí. O ponto é o verbo invadir. Por exemplo, se você não fala invasão, se você usa o verbo invadir, né, ele não tem uma preposição. Aí o verbo invadir, eu invadi, por exemplo, né, um grupo invadiu algum lugar, aí não tem invadiu de algum lugar, não tem a preposição de. Então, se você conjugar o verbo invadir, não tem preposição. Mas se você colocar o substantivo invasão, como é o caso do exemplo aqui, ele é regido pela preposição de. Invasão de algum lugar, invasão do Iraque, de privacidade, de domicílio. Substantivo invasão é uma coisa, verbo invadir é outra. Essa é uma dica muito importante. Quem ainda ficou com dúvida, manda mensagem pra gente no Facebook da Record News, no Twitter, nas minhas páginas pessoais, etc. Todo mundo aqui, a gente está à disposição para a gente resolver esses probleminhas, essas pedras no sapato, para que todo mundo possa não só ir bem numa prova, num concurso, como a gente sempre coloca aqui, mas que consiga se comunicar melhor na fala e na escrita e tenha a língua portuguesa muito mais querida do que temida, que é o que eu digo sempre. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigado, lembrando que toda terça e quinta-feira temos aqui um carinho especial à nossa língua portuguesa. Temos um carinho especial à língua portuguesa para deixar nossos telespectadores cada vez mais informados, independente da idade. Os mais jovens, quem tem 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, o importante é você aí de casa ter a língua portuguesa muito mais na sua mão, ela muito mais querida e de jeito nenhum ela pode ser uma pedra no seu sapato. Vamos aprender com gosto, vamos aprender com vontade que vai dar tudo certo. Ó, em breve teremos até nome para o quadro, viu, Vinhetinha? Vamos ter nome para o quadro. Na ponta da língua. Na ponta da língua, para a gente ter a língua portuguesa na ponta da língua de uma forma muito bacana, muito descontraída e, obviamente, sempre acertando quando precisar. Maravilha, Obrigado, Rodrigo. Até a Obrigado, próxima mais uma semana. vez. Obrigado. Bom Obrigada. dia. Obrigado.